Vamos abrir nossa Bíblia do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, do versículo 10. Vocês lembram que foi que nós pregamos quinta-feira passada? Que foi? Vocês lembram? Eu acho que foi quinta-feira que a gente falou sobre reconstrução, foi isso? Ou foi domingo? Foi domingo, né? Ah, quinta-feira foi do Josué que a gente falou, não foi? A gente falou bem dele, não falou mal dele não, falou legal, pois é. Hoje eu falo de sucesso, não foi? Nós falamos de sucesso na quinta-feira, falamos de reconstrução no domingo, e hoje a gente vai falar de restauração. Amém? Vamos ler esse texto aqui. E fitando todos ao redor, Jesus disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi o quê? Restaurado. É isso que a gente quer falar. E a mão lhe foi restaurada. Amém. Podemos assentar. Eu quero conversar com você nesta noite, né? Quero falar um pouquinho de restauração. O que é restaurar? Restaurar é renovar. Eu peguei lá no Aurélio para ver as definições corretas de restauração e descobri que é reparar, restabelecer, reintegrar, corrigir, tudo está envolvido com a palavra restauração. E você pode perceber que tudo que precisa ser restaurado é alguma coisa que existe, mas que por alguma razão se desgastou. Quando você para perceber e analisar a sua própria vida, você vai percebendo que ao longo da sua vida, você vai vivendo o processo de desgaste naturalmente. A gente vai se desgastando, as coisas vão se desgastando ao longo do tempo, ao longo da vida, e às vezes chega um momento em que a gente percebe e olha para trás, o desgaste foi tão grande que aquilo que era já não parece hoje ser nem a metade do que foi, porque de repente o próprio processo de desgaste deteriorou, desgastou exatamente alguma coisa que está diretamente relacionado com a gente, com a vida da gente. E tem muita coisa que se desgasta na vida da gente. Às vezes se desgastam os relacionamentos, se desgastam a própria vida pessoal, a vida emocional. Você, quando percebe que a sua vida emocional ela fica completamente desgastada, você começa a perder o interesse da vida, as coisas parecem assim que perdem o colorido, parece que perdem os sentidos, e tudo que desgasta fica numa situação de quase morte, alguma coisa que fragiliza, que enfraquece. Qualquer coisa que esteja desgastado fica completamente fragilizado, completamente enfraquecido. Por isso que quando um casamento desgasta, ele fica vulnerável. Ele fica completamente enfraquecido porque o processo de desgaste tira toda a força, tira toda a vitalidade da relação, o que torna então essa situação de convivência totalmente vulnerável. E você às vezes olha uma situação desgastada e você não sabe como recuperar, como restaurar, ainda que você às vezes perceba e tente, às vezes você não tem condições de poder gerenciar uma situação a ponto de poder restaurar o que está desgastado. E quando a vida da gente está desgastada, é a pior coisa que tem. A gente começa a achar algumas coisas com respeito a isso. Que a gente não tem sorte. O desgaste faz você ter esse tipo de entendimento, muito pessoal, muito subjetivo. Ah, eu não tenho sorte. Para mim tudo é mais difícil. As coisas vão dando para trás. Você começa a viver processo de retrocesso na sua vida, que é um dos processos que mais nos fragilizam e tiram a autoestima da gente. E dependendo da sua estrutura emocional, se você for lidar com desgaste, existem pessoas que já não sabem mais lidar com seus próprios desgastes, desgaste que se estabelece nas convivências, nas amizades, desgaste profissional, desgaste financeiro, enfim, tudo aquilo que vai desgastando. Tem pessoa que não sabe conviver com tantos desgastes da vida, que às vezes começam a achar que a melhor coisa é viver fugindo o tempo todo. Olha essa história que eu vou contar para vocês. Eu era pastor em Rio Branco, no Acre.
E sempre que eu ia para a reunião do conselho da igreja, eu ia para São Paulo, eu ia às vezes de ônibus. Saía de ônibus de Rio Branco para ir para São Paulo de ônibus, era uma viagem. Naquela época as passagens de avião eram caríssimas. E uma vez eu saí de Rio Branco, vim para Porto Velho, e quando a gente chegava em Porto Velho, a gente trocava de ônibus. Pegava um ônibus melhor, porque nessa época o trecho Rio Branco-Porto Velho não era asfaltado, era uma verdadeira aventura. Aí chegava em Porto Velho, já era asfaltado até São Paulo, a gente tinha que tomar um banho, se arrumar, esperar um ônibus que saía à noite, a gente chegava de manhã, à noite a gente saía e ia embora para São Paulo. E um dia eu cheguei, fui tomar um banho num banheiro que havia no terminal rodoviário, depois fui tomar um café. Quando eu estou lá me preparando para tomar o café, veio um senhor e disse: o senhor paga um café para mim? O senhor me paga um café? Eu digo: pago sim, com certeza. Aí paguei para ele um café, ele tomou o café comigo do meu lado ali, ele estava com um saco na costa, um saco muito grande, eu olhei para a cara dele, ele tinha cara de andarilho. Essas pessoas que a gente encontra na rua, parece que eles vão andando, não tem rumo, não tem onde parar. Isso aí geralmente é um processo de fuga de alguém que sofreu algum tipo de desgaste, que não soube lidar com esse desgaste, não soube se restaurar, se refazer, se recuperar, e às vezes entende que a melhor saída para lidar com os seus desgastes é fugindo. Aí ele tomou café comigo, e depois que ele tomou café, ele foi, sentou numa praça que tinha em frente ao rodoviário. Ele sentou lá com aquele saco dele enorme, colocou do lado, mas eu vi no aspecto dele e da maneira como ele falou comigo que ele era um homem culto, porque ele me pediu com uma educação, falou assim de uma forma tão delicada, e aquilo me chamou a atenção. Eu peguei, acabei de tomar um café, fui lá para a praça, me sentei perto dele. Qual é seu nome? Aí ele disse o nome dele. Eu disse: o senhor mora por aqui por perto? Comecei a indagar sobre ele. Ele disse: não, eu não moro aqui, não. Ele falou: eu estou passando por aqui. O senhor vai para onde? Eu disse: eu vou seguir aí, parece que ele ia entrar no Peru e ia embora. Aí eu comecei a puxar, ele meio assim, reservado para falar. Então, mas o senhor mora onde? Ele disse: eu moro no Rio de Janeiro, ele falou para mim. Ou eu morava no Rio de Janeiro, ele falou. Aí ele começou a conversar comigo, da conversa dele eu percebi que ele era um homem estudado. Os sinônimos que ele usava, as colocações, tudo. Eu comecei a perceber e comecei a puxar conversa. Quer dizer que o senhor está indo assim, comecei e tal. Ele disse: eu vou lhe contar a minha vida. Eu tenho uma família, ele falou assim. Eu tenho uma família. Ele pegou, abriu o saco. Quando ele abriu o saco, ele procurou lá, meteu a mão e tirou uma foto com ele, com os filhos dele, uma família, numa foto de família muito legal. O lugar onde ele tirou a foto, ele disse: essa foto eu tirei da minha casa, no Natal, com a minha família, e pelos móveis da casa dele dava para ver que ele era um homem classe média alta. Eu olhei aquilo, ele disse: essa aqui é a minha família. Eu digo: é mesmo? E está no Rio? Ele disse: está no Rio, mas eu estou fugindo de todos eles, ele falou assim. Aí eu fui puxando a conversa, ele pegou e falou: eu sofri um baque muito grande, sofri uma decepção grande, aí eu não sabia o que fazer, saí andando de casa. Eu já estou aqui em Porto Velho, saí do Rio de Janeiro, eu não sei onde é que eu vou parar, ele falou. Na verdade eu não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém, eu na verdade só quero andar. Aí ele pegou, foi, meteu a mão no saco de novo, tirou, aí me mostrou uma carteira. Essa é a minha profissão, ele me mostrou. Eu trabalhava lá no Rio de Janeiro nisso aqui. E o documento dele dizia que ele era engenheiro naval. Eu sou engenheiro naval, ele falou. E eu comecei a conversar com ele e percebi que toda aquela atitude dele era uma atitude de fuga. Você sabe quando você lida com um desgaste, que você não sabe como fazer para poder lidar com o tal do desgaste?
que você se sente de alguma forma afetado e sente que é alguma coisa irreversível que você está passando. Às vezes as pessoas vivem em coisas e imaginam isso aqui, eu estou fadado, eu estou marcado para viver esse fracasso ou essa situação, e a pessoa simplesmente acha que tudo que ele está vivendo naquele momento é algo completamente irreversível. Às vezes as pessoas se sentem assim. Quando você lida com você mesmo, que você esbarra nas suas limitações, que você sabe que você é um ser humano totalmente limitado e que tem coisas que fogem da sua capacidade de dar uma solução, de resolver. Tem situações que se desgastam tanto que você não tem nas mãos a solução para dar um destino diferente para aquilo. E eu conversei com ele, fiquei super triste, tentei convencer um monte de coisa, e disse, olha, quando eu estou com saudade de casa, eu ligo a cobrar do orelhão. Eu escuto a voz de todo mundo, depois que eu escuto, eu simplesmente acomodo minha saudade, desligo, eles me perguntam, onde é que tu está, pai? Onde é que tu está, pai? E eu vou embora, ele falou. Continuo indo, ele falou. Aquilo mexeu comigo, eu fiquei pensando naquela situação. E eu pensei, às vezes essas são as atitudes de alguém que se desgasta e que não sabe o que fazer e que tenta fugir. E às vezes a pessoa é tão inteligente, tão capacitada, mas às vezes, com toda a capacidade que você possa ter, com todo o grau de conhecimento que você tenha, às vezes você não é capaz de lidar com o desgaste, você não é capaz de gerenciar situações de conflito da sua própria vida, e tem pessoas que surtam com essa questão relacionada com o desgaste. Surtam, se entregam e se dão por vencidas e por derrotadas. É dentro dessas situações, dos desgastes da tua vida, que Jesus Cristo gosta de surgir na tua vida. Diga glória a Deus. Ele gosta de aparecer nesses momentos que você se sente desamparado, que você se sente sozinho, que você não vê saída para as coisas, que você analisa tudo e depois de analisar você chega à conclusão que você não tem uma resposta para determinadas situações, para determinadas dificuldades, para determinados conflitos. É nessa hora que Deus gosta de entrar na tua vida para poder fazer a diferença, fazendo aquilo que é uma especialidade dele, que é restaurar. Jesus Cristo, ele é especialista em restaurar as situações, principalmente essas restaurações físicas e que estão diretamente ligadas à alma da gente. Ele é especialista em fazer isso, e ele compreende, e ele sabe quando você está travado, quando você está parado por conta de uma situação de desgaste que te consumiu e que te tirou a capacidade de pensar e de encontrar uma saída para você mesmo diante dos conflitos que você tem. Ele gosta de entrar na tua vida nesse momento para poder fazer essa diferença. E foi isso que ele fez nessa passagem aqui. Jesus estava na Galileia. Na Galileia. E como ele estava na Galileia, ele foi para a sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é como se fosse uma congregação, falando de igreja. Você tem uma igreja mãe aqui e tem outras filiais em outros lugares que a gente chama às vezes de congregação. Os judeus tinham o templo principal, que era o templo em Jerusalém. Nesse templo eles faziam os sacrifícios, nesses templos eles faziam as festividades anuais. Nesse templo, quando chegava tempo de festa, todo mundo vinha dos lugares mais longínquos para ir exatamente para ali, para aquela festa que acontecia ali, que só podia acontecer lá, que lá era o lugar da adoração. Mas as pessoas, quando não tinha festa, que não moravam na Judéia, que não moravam em Jerusalém, que moravam em outros lugares, eles precisavam continuar a sua relação com Deus, a sua vida com Deus, precisavam manter a sua liturgia. O que é a liturgia? A liturgia é o ato de fazer a coisa para Deus, uma maneira de poder fazer. E como eles moravam longe do templo, eles tinham uma sinagoga, um lugarzinho onde eles se reuniam todo sábado. E ali no sábado eles pegavam os pergaminhos e liam as coisas relacionantes ao Velho Testamento, como o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e ali eles falavam sobre a lei judaica, e todo sábado eles se reuniam para falar sobre isso, porque eles moravam fora de Jerusalém. Em Jerusalém não tinha sinagoga, as sinagogas só existiam fora de Jerusalém. E Jesus estava
na Galileia. E como ele estava na Galileia, ele precisava ir na sinagoga como um bom judeu. Aliás, é importante você observar isso. A gente ouviu muitas pessoas falarem assim: ah, mas não precisa ir para a igreja, você pode servir a Deus em casa. O que é que você vai fazer na igreja? Se você pode servir a Deus em qualquer lugar em casa, você deve servir a Deus em casa ou em qualquer lugar. Mas a igreja, ela tem um papel fundamental, a congregação, na vida de quem serve a Deus. A prova é que Jesus Cristo, ele ia desde criança para o templo. Quando você abre a Bíblia, você vai ver que desde criança ele estava no templo. Uma vez ele até se perdeu da família dele, diz a Bíblia. Que foram em caravana para uma festa judaica, se esqueceram dele, quando estavam no meio do caminho, se lembraram que ele não estava no grupo, diz a Bíblia que todo mundo voltou para apanhar ele de volta. Porque ele estava no templo. Ele cresceu e continuava indo no templo. Ele poderia não ir, gente. Sabe por que ele poderia não ir? Porque no templo as pessoas não gostavam dele, as pessoas ficavam criticando ele o tempo todo. O tempo todo as pessoas criticavam Jesus, botavam defeito nas coisas que ele falava, criavam dificuldade para ele, mas ele não dizia assim: eu não vou, eu sou Deus, para que eu vou lá? Eu não preciso, eu sou o próprio Deus, preciso estar no templo, para quê? Mas ele ia a si mesmo, mesmo sabendo que as pessoas não gostavam dele, que criavam problemas, criavam obstáculos, criavam dificuldade, mas ele ia. Ele ia a si mesmo, por quê? Porque quando você vai ao templo, você não vai no templo por causa do pastor Paulo, ou por causa de quem quer que seja, você vai por causa de Deus, amém? Você vai porque você precisa de Jesus, você vai para se fortalecer na presença de Deus. Essa é a importância de ir na igreja. E era um dia de sábado, Jesus foi. Ele estava lá na Galileia, disse: eu vou lá na sinagoga. Ele chegou lá na sinagoga, como ele era mestre, ele tinha direito de falar também. Aí quando ele entrou, era um dia de sábado. Ele olhou, na entrada ele viu que tinha lá um camarada que tinha a mão toda seca. A mão do sujeito era seca, 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 seca. Jesus olhou e viu que a mão dele era ressequida. Naquela época, dentro daquela sociedade judaica, uma pessoa com qualquer defeito físico, naturalmente ela recebia alguma dificuldade, ela se tornava uma pessoa muito constrangida, como alguns se sentem ainda hoje. Mas hoje a gente percebe, no mundo que nós vivemos, que existe um processo de inclusão cada vez maior, que as pessoas se sentem participantes de tudo. Porque há uma inclusão social hoje, mas naquela época havia muita rejeição. As pessoas que tinham qualquer defeito, elas praticamente eram como que rejeitadas, colocadas de lado. Isso gerava constrangimento, gerava complexo, e só Jesus sabia o que aquele camarada sentia por ter a mão ressequida. Jesus andava na alma de todo mundo, e quando entrou lá na cabeça e no coração daquele rapaz, percebeu que aquilo o constrangia demais, que aquilo era, na verdade, um constrangimento para ele, alguma coisa que o dificultava. E Jesus, ao entrar, Jesus com certeza percebeu que ele tinha a mão ressequida. E Jesus sabia que era um dia de sábado. Os judeus não gostavam de fazer cura no dia de sábado, porque para eles curar alguém era fazer trabalho, era estar trabalhando. Mas Jesus não achava. Jesus achava que socorrer as pessoas estava acima de qualquer dogma, estava acima de qualquer preceito que impedia. Quando se tratava de socorrer alguém, de salvar alguém, de abençoar alguém, Jesus quebrava qualquer tipo de protocolo religioso. Por quê? Porque as pessoas para Deus sempre são mais importantes do que qualquer regra religiosa, do que qualquer protocolo. Aí Jesus parou, olhou e viu lá ele. Jesus chamou a atenção dele: estende a tua mão aí, rapaz. Estica o teu braço. E o camarada esticou a mão. Quando o cara esticou a mão, que ele olhou, a mão que era seca se restaurou. Diga glória a Deus. Ficou normal como a outra mão, diz a Bíblia. Aquilo que eu falei para vocês no texto lá. Coloca o texto de novo, só para a gente ver. Que depois que eu falo, quando vocês vão ler, vocês entendem melhor, né? Porque já está explicado.
E fitando todos ao redor, primeiro Jesus olhou para todo mundo assim, sabia que ele ia ser criticado, porque ele ia fazer aquilo num dia de sábado, as pessoas interpretariam como trabalho, e ele veio e disse, fitando ao redor, ele disse para o homem, estende a mão. E o camarada da mão ressequida, talvez com vergonha, sem jeito, constrangido, estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão, a Bíblia diz que a mão lhe foi restaurada, que estava ressecada. E o que tem a ver isso com a vida da gente hoje, em pleno século 21, tentar contextualizar uma coisa dessa para nós, o que é que eu estou tentando dizer para vocês? Eu estou tentando passar para vocês que Jesus Cristo é restaurador. Vocês estão entendendo? Que Ele é restaurador. Ele tem prazer de restaurar. Que ele foi lá, viu a situação do camarada, eu vou restaurar a mão desse camarada. E restaurou. E eu paro e pergunto, o que é que está precisando ser restaurado na sua vida? De repente você diz, é o meu amor próprio. Meu amor próprio está desgastado. É a minha sorte que não está boa. Para mim, tudo está errado. A minha possibilidade de acertar é pequena. Houve um tempo em que o povo de Deus sentia exatamente isso. Achavam que não tinham sorte, que tudo para eles dava errado. O amor dava errado, a vida financeira dava errada, as condições da realidade social que eles viviam dava errado, tudo dava errado. Eles pegaram e fizeram para Deus um pedido, que era o pedido exatamente que prova que Deus é restaurador, que é alguém que tem interesse de restaurar você, seja onde for o desgaste que você reconhece que sofreu. Olha essa passagem da Bíblia, para provar, o Salmo 26, verso 4. Digam comigo. Restaura a nossa sorte. Talvez você está assim, se sentindo sem sorte. Coisas aconteceram, fracassos aconteceram, coisas deram errado, você se frustrou e de repente você achou que a tua vida acabou em muitas áreas dela. De repente as coisas ficaram difíceis para você, porque você tem aquela sensação que parece que para você nada vai dar certo. É essa sensação que você tem. Parece que você vai ter que viver o tempo todo dependendo disso, dependendo de alguém, porque parece que as portas se fecham. E a razão pela qual você tem esse sentimento dessa necessidade de restauração, por se sentir desgastado, talvez seja pela sequência de coisas na tua vida que deram errado, que não funcionaram, que te frustrou e que colocou em você esse sentimento, esse complexo de achar que você não tem sorte. E se você está dentro desse contexto, envolvido por esse tipo de sentimento, o povo de Deus do passado, vejam bem, já entendia isso e dizia, e achavam e tinham certeza que só quem podia restaurar a sorte deles era Deus. Assim como Jesus restaurou a mão daquele homem, o que prova que o nosso Deus é um Deus que é restaurador, que tem prazer em restaurar. E se Ele tem prazer em restaurar, se as pessoas do passado pediam para Ele restaurar situações desgastadas, que pareciam sem saída, isso significa o quê? Que você pode pedir para Deus a mesma coisa hoje. A mesma coisa. Talvez a tua saúde está desgastada, talvez a tua alma está desgastada, o teu emocional está desgastado. O teu ânimo virou desânimo, desgastou. A autoconfiança que você deveria ter por conta de tanta luta e de coisas que não funcionaram, você se desgastou a ponto então que você está nessa necessidade de restaurar sua autoestima, de acreditar um pouquinho mais em você, de crer que você é importante e que as coisas podem mudar, que você tem um Deus onde você pode usar a fé relacionado com Ele e pedir que coisas aconteçam. E eu termino essa minha pregação dizendo para você, seja lá qual for a tua necessidade de restauração em qualquer área da tua vida, pede para Deus
Porque quem restaura a nossa sorte, ou qualquer coisa que possa representar para nós uma necessidade que precisa ser restaurada, quem pode fazer isso é Deus, é Jesus. Então que Deus te abençoe e que você nesta noite, com a fé que você tem, que você possa falar com Deus alguma coisa que para você possa ter assim uma conotação de irreversível. Ah, isso aqui é irreversível. Eu queria tanto, mas eu acho que acabou. Não tem mais jeito. Que se desgastou, se deteriorou. Deus pode restaurar. Aí você usa a sua fé, fala com Deus e espera nele, porque ele, baseado no que nós aprendemos hoje, ele é um Deus restaurador. Amém? Que Deus te abençoe.